Então, gente, mais uma vez, boa noite. Nosso assunto de hoje é a independência da América Espanhola. Então, nós vamos falar um pouco sobre a conjuntura política, né, os caminhos que os países que vão se formar na América após a sua independência, né, seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, seguindo também as ideias vindas do iluminismo francês e inglês também, né? Então, a gente vai ver que é uma história diferente da nossa. O Brasil, quando a gente compara o nosso país com nossos vizinhos, né, nós sentimos uma certa distância. Ao mesmo tempo que nós estamos muito próximos, estamos um pouco distantes. O Brasil é um país continental, e quer dizer, a colônia, né, a colônia da América Portuguesa se transformou num país enorme, titânico, maciço, unificado. O Brasil é um caso muito peculiar na história do mundo. É um país gigantesco, né, um país enorme, que poderia ter se desmembrado em países muito menores, pelo menos uns 5 ou 6 países menores, se os movimentos de emancipação tivessem dado certo. O Brasil não seria o Brasil, né? Seriam vários outros países menores. As tentativas de colonização, tanto da França, quanto da Espanha, quanto da Holanda, aqui na América Portuguesa, também não deram certo. E o mais impressionante, uma coisa que eu vi há pouco tempo, é que quando Mandela visitou, acho que visitou o Brasil, né, mantinha relações diplomáticas com o Brasil, ele ficou espantado, né? Ele falou assim, cara, o Brasil é um país tão grande, com a maior população negra fora da África, e aqui só se fala uma língua. Então, essa unificação, essa unidade do Brasil é difícil de entender quando a gente olha o resto da América Latina, e ela é toda composta por países pequenos, países, muitas das vezes eu até brinco dizendo que eu não sei por que existem, né? Pode parecer uma falta de respeito com os demais países, né? Mas tem países, por exemplo, Belize. É difícil até de indicar no mapa da América Central onde fica Belize. É o Salvador. São países muito pequenos que poderiam, sei lá, compartilham da mesma língua, dos mesmos costumes, da mesma cultura, tem economia muito parecida, poderiam se juntar e fazer um país maior, melhor, né? E tirando, é claro, as Guianas, o Suriname, Guiana inglesa e Guiana francesa, todos falam espanhol, né? A herança da colonização espanhola, mas eles se fragmentaram em vários países muito menores. Então, por que esse caminho diferente do Brasil? Então, é um pouco disso que nós vamos falar hoje também. Então, isso está no contexto do século XIX, né, que a gente tem que ter em mente a primeira metade do século XIX. O Eric Hobsbawm, o grande historiador, ele escreveu sobre o século XIX, compôs 3 livros. Ele escreveu a Era das Revoluções, a Era dos Impérios e a Era do Capital, onde ele falava sobre quanto o século XIX é um século muito longo, muita coisa aconteceu. E então, na época das revoluções, Revolução Americana, Revolução Francesa e as independências da América Espanhola. Então, tudo está no contexto, né, de transformação muito radical, de questionamento das monarquias absolutistas, do antigo regime, da influência da Igreja na Europa e aqui na América, questionando-se o domínio metropolitano, né, o domínio das metrópoles, explorando economicamente as, as as colônias. Então, vamos falar um pouco sobre o contexto social da América Espanhola. Como eu falei nas aulas bem anteriores, que a Espanha deu sorte grande, né? Ela tirou a grande sorte. O sonho de Portugal, quando chegou aqui, era encontrar ouro, porque a Espanha já tinha encontrado ouro na região do México, na Mesoamérica, e na região de Potosí, onde é hoje a Bolívia, tinha encontrado então grandes jazidas de ouro e prata. Então, o controle econômico, o controle social da metrópole espanhola sobre essas colônias, ele era muito mais rígido, muito mais rigoroso do que, por exemplo, o controle econômico e político de Portugal sobre o Brasil até a descoberta do ouro, né? Que aí tudo muda. Então, a colonização espanhola ela parece ter sido mais organizada. Ela se organizou em cima dos escombros dos impérios Inca, Maia e Azteca,
se aproveitou da infraestrutura que já havia dessas grandes civilizações pré-colombianas, se aproveitou até mesmo da exploração de mão de obra, e isso até explica por que o nosso povo, o povo brasileiro, é tão diferente do povo da América do Sul. Geralmente na América Latina vigora mais as pessoas mestiças com traços mais indígenas, enquanto que no Brasil a população negra afrodescendente é muito maior do que nesses países todos. Isso porque os espanhóis se valeram muito da mão de obra indígena, enquanto que os portugueses optaram por explorar a mão de obra escrava trazida da África. Então, e a gente vê que a variedade, né, da América Hispânica é muito grande. Você tem lá o México, o clima do México não é o mesmo clima do Caribe, que não é o mesmo clima dos Andes, que não é o mesmo clima do Chile e da Argentina no cone sul da América do Sul. Então você tem uma variedade então de climas, então logo você tem uma variedade também de economias. Então quando você pega, eu falei do México, falei de Potosí, na Bolívia, você tinha então a exploração de metais preciosos, mas não tinha metais preciosos em toda a América Latina. Então você vai ver que algumas regiões vão explorar o cultivo, o latifúndio, né, a plantation de gêneros tropicais, no Caribe, principalmente o plantio de cana-de-açúcar para exportação do açúcar, mas também produção de algodão, produção de gêneros alimentícios em geral, também produção de frutas tropicais. Na parte que hoje a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, questões mais mercantis. Então, tinha uma grande diferença entre essas regiões. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade que vai ter nessas colônias. Nós temos, então, uma elite. Essa elite geralmente é uma elite branca, né? A sua maioria são brancos, explorando uma massa de pessoas, geralmente indígenas, mestiças e escravos africanos também. Há uma presença também de escravos africanos nesses países, nessas regiões. Então, essa elite, geralmente, ela tem uma divisão também dentro da própria elite. Os espanhóis, então, tinham o costume de escolher, principalmente a coroa espanhola, lá na Europa, ela escolhia espanhóis, que eles chamavam de reinóis, para exercer os altos cargos de chefia nas colônias. Então, o rei da Espanha, ele indicava, nomeava quem seria vice-rei, governador, juiz e outros cargos altos da administração. Mesmo os filhos, né, os brancos nascidos na América, mesmo sendo brancos, filhos de espanhóis, não podiam ascender até esses altos cargos na administração colonial. Isso acabou cultivando um certo rancor dos nascidos na América, que nós chamamos de crioulos. Então, eu chamo de elite crioula, é um termo diferente, né, do que se aplica aqui no Brasil. No Brasil é um termo pejorativo contra afrodescendentes, mas tem uma coisa a ver. Crioulo é uma corruptela de criadouro. Então, o espanhol, nascido na América, criado na América, é crioulo, assim como o negro nascido no Brasil era chamado, então, de crioulo, né? O escravizado, né, negro, ele era chamado de crioulo, o nascido aqui, né? Não o que vinha da África. Então, tem a mesma origem, a palavra, ainda que a utilização seja muito diferente. Então, essa elite crioula, ela dominava economicamente a sociedade, essas colônias, ela tinha muito poder político, porque esses crioulos geralmente eram donos de latifúndios, donos de minas, das grandes companhias de comércio, não tinha manufaturas, porque fazia parte do monopólio comercial metropolitano não ter manufaturas na América, né? Isso era uma exclusividade da Espanha, né? Da própria metrópole. Então, eles concentravam todas as terras nas suas mãos e exploravam aquela massa de campesinos, mestiços, indígenas e escravos africanos. E muito dessa elite crioula, ela foi educada geralmente na própria Europa,
na própria Espanha, fosse na Inglaterra, mas principalmente na Espanha, Portugal, França. Então, eles estando lá na Europa, eles tinham contato então com as ideias dos iluministas. Então, as ideias do iluminismo francês não só influenciaram a Revolução Francesa e a independência das 13 colônias da América do Norte, vão influenciar também a essa elite crioula que vai buscar então maior autonomia. Então, esse movimento, né, liderado pelos crioulos, dominando a massa de campesinos contra a dominação espanhola, vai ser então a origem do torneio de futebol, né, que é muito famoso, né, dos grandes campeões da América Latina, né, os Libertadores da América, é um torneio que não entra nem o Canadá, nem os Estados Unidos, não apenas porque esses dois são pernas de pau, mas porque é uma homenagem a um grande personagem, né? O Simão Bolívar, libertador da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, José San Martí, da Argentina, do Chile e do Peru, no Chile, Bernardo O'Higgins, no Uruguai, José Gervásio Artigas, e o Brasil acaba entrando também, porque Dom Pedro I é considerado também um dos libertadores da América. Então, quando você vê lá o torneio de futebol na TV, você vai lembrar, é bom que lembre desses grandes nomes. O Simão Bolívar é o mais famoso, tanto é que na Venezuela, dos últimos anos, né, de 20 anos para cá, surgiu um movimento socialista, mais moderno, criado, né, pelo comandante Hugo Chávez, falecido Hugo Chávez, que deixou como seu sucessor o Nicolás Maduro, que é acusado de ser um ditador na Venezuela. E o Hugo Chávez e o Maduro, eles sempre utilizaram como símbolo dessa crítica ao capitalismo, dessa crítica ao domínio dos americanos, utilizando sempre a figura do Simão Bolívar, porque o Simão Bolívar, o sonho dele era criar uma grande América espanhola, um grande Estados Unidos da América, vamos dizer assim, ou uma grande Colômbia, uma união de vários países de cultura hispânica que foram colônia da Espanha, mas que seriam unidos numa federação para fazer frente ao monstro Brasil. Né? O Brasil, durante o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, terão pretensões imperialistas também, expansionistas. Então, ele sabia do perigo que era o Brasil para esses países e, é claro, para a América do Sul inteira, o peso da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Então, ele pensa assim, nós juntos podemos, então, fazer frente a esses dois monstros, né, esses dois gigantes. Então, mas não havia consenso entre esses grandes líderes, não havia consenso entre as regiões. Cada região, por ter uma peculiaridade climática, de solo, cultural e econômica, as próprias elites também têm os seus interesses próprios. Então, como cada um vai lutar pelos seus próprios interesses, não vão ligar muito para o projeto do Simão Bolívar de criar essa grande Colômbia. Então, cada um vai lutar pelos seus interesses. E um momento que eles vão ver que vai se abrir como uma grande oportunidade para lutar contra a dominação espanhola e finalmente buscar a independência é durante as guerras napoleônicas, que foram o assunto das nossas últimas aulas. Se deve lembrar que para vencer a Inglaterra, né, o Napoleão não tinha meios de vencer no mar a Inglaterra, que era invencível com a sua marinha de guerra formidável. O Napoleão então decidiu utilizar aquela estratégia de bloqueio continental. Ele então forçou os países da Europa continental que foram dominados ou que eram aliados do Napoleão, proibiu todo mundo de manter relações comerciais com os ingleses. Você deve lembrar disso. Eles então, não podendo fazer comércio com os ingleses, ficaria a cargo da Espanha suprir a demanda por produtos manufaturados e comprar seus produtos, mas a França não tinha uma indústria tão desenvolvida quanto a Inglaterra, não conseguiu fazer frente, não conseguiu suprir essa grande demanda, e países como Portugal, Espanha e Rússia estavam intimamente dependentes do capitalismo inglês. A Espanha foi a primeira a furar
e foi a primeira a ser invadida, e até mesmo para servir de exemplo para Portugal. Então, o Fernando VII, rei da Espanha, então ele é preso pelas tropas napoleônicas, e em seu lugar Napoleão Bonaparte coloca o próprio irmão, o José Bonaparte, como rei da Espanha. E aí cria um racha dentro da Espanha, porque os espanhóis não reconhecem então José Bonaparte como rei. Alguns ficam do lado do Fernando VII, alguns ficam do lado do José Bonaparte, mas na América também acontece isso. Cria-se um buraco de autoridade. Não tem mais rei no poder, e os caras não reconhecem na América o José Bonaparte como rei, como autoridade. Então, eles aproveitam então para fazer frente, se unem para fazer frente contra a França, mas também se aproveitam para botar em marcha os seus projetos emancipacionistas. Então, eles aproveitam então para fazer frente e mesmo assim não tinha consenso. Vai ter aquele pessoal que vai ser todo mundo é contra o Napoleão, mas vai ter aqueles caras que vão ser fiéis ainda, mesmo na América, fiéis ao Fernando VII, e aqueles que vão falar, pô, essa é a oportunidade que a gente precisava para se tornar independentes de uma vez por todas. Nessa bagunça toda, você deve lembrar que o Dom João VI, ele aproveita também a confusão, faz um acordo secreto com a Inglaterra, a Marinha de Guerra inglesa, ela escolta a esquadra portuguesa, que transfere a corte de Lisboa para cá, para o Rio de Janeiro. Então, aliado dos ingleses, o Dom João VI invade a Guiana Francesa só para se vingar do Napoleão, toma a Guiana Francesa e depois invade também a região que chamamos de Uruguai. Então, o Uruguai ele não se torna independente lutando contra os espanhóis. A luta dos uruguaios para se conseguir a sua independência é contra o Império do Brasil. Então, vamos falar um pouco aqui dessa escalada de lutas. Então, até 1815, até a derrota de Napoleão, vão ser projetos quase que frustrados de independência. Em 1810, o Cabildo, nós chamamos de Cabildo, uma espécie de Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Representantes da Sociedade, ela que era o maior órgão político representativo das colônias. O Cabildo de Buenos Aires, então, abre os seus portos à Inglaterra. Então, ele quebra o monopólio comercial com a Espanha e começa a fazer comércio com a Inglaterra. Esse é o primeiro passo, né, para a independência. A Venezuela, ela tenta uma independência em 1811, mas os espanhóis, mesmo com todos os problemas com Napoleão Bonaparte, conseguem então reprimir duramente, matam o líder revolucionário Francisco Miranda, mas quem continua depois a luta da independência é o Simão Bolívar. Em 1810, na Revolução de Maio, Buenos Aires então depõe o vice-rei. Quem governava as colônias, né, na América eram chamados vice-reis. Então você tinha o reinado de Nova Espanha, reinado do México, aliás, o México era chamado de reinado de Nova Espanha. A região do norte da América do Sul era chamada então de Nova Granada. Tinha então o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, né, que é Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, eles depõem o vice-rei do vice-reinado do Rio da Prata e então se torna independente da Espanha. Esse é o primeiro passo também. No México, a coisa é muito mais complexa. O México é um país relativamente grande, tem uma população campesina, indígena imensa, e eles vão ser liderados por um padre que era muito sensível ao sofrimento do povo, à exploração, à miséria que o povo mexicano vivia. O cara chamado Padre Miguel Hidalgo, que até hoje é um dos heróis do México. Eu acho que ele está estampado na moeda, na nota do peso mexicano. Também os espanhóis combatem duramente essas rebeliões indígenas e matam o Miguel Hidalgo, fuzilado. E aí outro padre, é uma tradição de padres, né, liderando essas rebeliões, chamado José Maria Morelos, ele continua então
a luta por independência. Então, não é como o Brasil, né? A independência do Brasil foi uma coisa muito mediada, né? É uma coisa muito curiosa. A nossa independência ela é feita por um príncipe português. E quando ele finalmente consegue a independência, mantém a família portuguesa, a monarquia. É totalmente contrário ao que acontece na América, né? Na América, você vê que longas guerras, tanto os Estados Unidos contra a Inglaterra, como essas colônias todas contra a Espanha, são guerras longas, que envolvem toda a sociedade participa, por mais que sejam os brancos crioulos, né, a elite crioula branca que lidera, os miscigenados, né, os mestiços, os indígenas, talvez até os escravos vão participar dessas guerras de independência. Então, no Paraguai é um caso estranho, porque o Paraguai é o que consegue sua independência antes da derrota de Napoleão. Então, em 1800 começa a guerra contra os espanhóis em 1811, e em 1813 eles se mantêm independentes, conseguem então expulsar os espanhóis e proteger suas fronteiras. E aí vira uma ditadura do Gaspar Francia, e aí ele começa um projeto diferente de todo o resto da América. Ele começa um desenvolvimento interno de melhorar faz uma reforma agrária, ele então distribui terras para a população, ele começa a investir em manufaturas, em infraestrutura e começa então tentar se proteger dos seus próprios vizinhos, no caso Brasil, Uruguai e Argentina, que mais tarde vai dar origem então essa treta toda, a chamada Guerra do Paraguai. O Uruguai, como eu já tinha falado, em 1928 é invadido por Dom João VI e só se torna independente na Guerra da Cisplatina contra o Dom Pedro I. E isso vai ser um dos motivos pelo qual ele vai ter que abdicar do trono do Brasil, porque ele é derrotado, ele perde a província Cisplatina, ela se torna Uruguai mediado principalmente pela Inglaterra, porque não era apenas os interesses do Brasil, a Argentina também tinha interesses em engolir o Uruguai e até mesmo pegar um pouco do sul do Brasil. Então, para não evitar guerras, a Inglaterra mediou essa disputa entre Portugal e Argentina e criou, então, o que a gente chama de Estado tampão. Eu acredito que os uruguaios devem se ofender muito com essa minha explicação, mas, na verdade, o Uruguai ele foi fundado para evitar uma guerra maior entre Brasil e Argentina. O Peru, em 1921, liderado por José San Martí, com muita ajuda dos ingleses, dos argentinos e dos chilenos. Aí o Peru também se torna independente. Acaba o vice-reinado do Peru. O Chile, essa tripinha espremida entre a Argentina e o Oceano Pacífico, tá? O Chile, ele se torna também, utilizando vastas tropas indígenas, usa muita força militar indígena contra os espanhóis e com a ajuda também dos ingleses. Aliás, eu acho até que o libertador do Chile, ele tinha sangue, pelo menos irlandês, pelo nome dele, O'Higgins. E a Venezuela, um país grande na época, depois de uma luta muito longa, quase 10 anos de luta, consegue, então, com a ajuda também dos ingleses e também de outros povos da América Latina, consegue, então, expulsar os espanhóis. E aí o sonho do Simão Bolívar, que é o líder da independência da Venezuela, era criar uma grande Colômbia, juntando Colômbia, a Venezuela e a Bolívia num único grande país, e pegaria até mesmo que é hoje o Panamá. Então, por que o Brasil continuou tão grande, né? A gente pode resumir um pouco essa explicação. O Brasil se manteve unificado pela vinda da família real portuguesa para cá, com apoio dos ingleses. Os movimentos separatistas que poderiam ter florescido e vencido foram, então, subjugados pela ação rápida do Dom João VI com apoio dos ingleses. Então, ele pôde, então, manter unificado o território. Dom Pedro I também, com apoio dos ingleses, manteve essa unificação. Os movimentos separatistas foram todos sufocados, enquanto que nós vimos que na América Espanhola,
cada elite de cada região tinha os seus próprios interesses, não era do interesse dessas elites locais criar uma confederação como sonhava o Simão Bolívar, né? Então, por isso, fragmentou-se em vários países pequenos, em vários países menores. E um caso interessante também, o caso da Bolívia no século mais do século XIX, quase para o XX, que é a criação do Canal do Panamá, mas antes mesmo a criação do próprio Panamá enquanto país. Então, os Estados Unidos havia feito um acordo com a Bolívia, perdão, com a Colômbia, para fazer um canal que ligaria então os dois oceanos, né, o Atlântico e o Pacífico, cortando então, né, aquela tripinha da América Central. Só que aí depois a Colômbia deu para trás, já não tinha gostado muito do projeto dos ingleses e franceses que tentaram abrir um canal, mas abrir um canal exigia um esforço de engenharia gigantesco. Até hoje o Canal do Panamá é um feito de engenharia incrível, porque os dois oceanos estão em alturas diferentes. Eu acredito que o Pacífico esteja mais alto do que o Atlântico. E fora que você abrir um canal gigantesco, né, muito largo, no meio da mata, né, da mata tropical, da floresta tropical, doenças tropicais, a própria mata, a chuva constante, né, em regiões tropicais, o calor excessivo, ceifou milhares de trabalhadores, trabalho era interrompido, e aí a mata tomava todas as obras de novo, e aí os Estados Unidos meio que dão uma espécie de golpe dentro da Colômbia. Os Estados Unidos secretamente começam, então, a financiar mercenários dentro da Colômbia, uma espécie de movimento separatista. É claro, eles vencem os colombianos, se tornam independentes, e aí, então, quem domina a região do canal foram os Estados Unidos. E só foi devolvido ao Panamá, quer dizer, durante 100 anos, os Estados Unidos, então, exploraram economicamente esse canal. Então, meninas, por hoje a gente vai parar aqui, tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre a vinda da família real, que eu já me adiantei muito aqui falando, mas a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre os feitos de Dom João VI aqui na América, né? Por que ele veio para cá, o que ele fez aqui, né? Ele fez uma série de obras, transformou o Rio de Janeiro, que era uma capital de quinta, né? Na capital do Império Português, transformou o Brasil. O Brasil deixa de ser colônia, passa a ser Reino Unido, né? Tem o mesmo status jurídico de que Portugal. E depois a gente vai falar por que ele foi obrigado, então, a voltar para Portugal e como isso vai acelerar o processo de independência do Brasil. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Não se avexem, tragam para a gente qualquer comentário.